Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Nesta série sobre escatologia, vamos estudar o livro de Apocalipse. Veremos as possíveis interpretações para a leitura dessa revelação dada por Jesus Cristo aos seus servos. A palavra Apocalipse significa revelação, e foi dada por Jesus Cristo através do seu anjo ao apóstolo João, que estava preso na ilha grega de Patmos após a grande perseguição que ele e os demais servos de Deus sofreram no primeiro século da igreja cristã. Vou então estar trazendo a leitura dos textos e os comentários sobre as partes mais importantes. Vamos lá! O livro de Apocalipse é uma grande e maravilhosa revelação dada por Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apesar disso, infelizmente, nem todas as pessoas sabem fazer a leitura do livro de Apocalipse. Isso porque eles desconhecem a linguagem e as figuras de linguagens usadas nessa revelação. Bom, o livro de Apocalipse significa revelação. É um livro muito profundo e escrito numa linguagem espiritual, e possui muitos códigos cabalistas e simbologias desconhecidas pelos cristãos. Nem todas as citações podem ser consideradas literais. Há sim citações literais, mas há muitas figuras de linguagem e comparações de verdades espirituais codificadas. Cabe ao leitor identificar qual parte é literal e qual parte dele é simbólica. E para isso, o próprio livro de Apocalipse já traz a interpretação de algumas chaves para o leitor saber interpretar. O livro de Apocalipse é cheio de referências que incentivam aquele que estuda a desvendar os significados simbólicos da numerologia e da ciência de Deus. O livro começa e termina com números, com citações numéricas, como os 7 anjos, as 7 taças, as 7 igrejas, os 7 selos, os 24 anciões e várias outras numerologias. Portanto, o livro é sempre bem específico ao citar particularidades numéricas. E em alguns ápices da sua narração ele diz: aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Portanto, eu vou apresentar aquilo que o Espírito Santo me revelou através dessa leitura deste livro, mas há também algumas pesquisas que eu realizei, algo que é importante para entender o contexto no qual este livro foi escrito. Com certeza você será muito abençoado com essa série, pois vamos mergulhar nos mistérios e revelações deste livro maravilhoso. Revelação de Jesus Cristo ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A revelação não é do apóstolo João, mas de Jesus Cristo, e ela foi entregue da parte de Deus, para mostrar aos seus servos o que deve acontecer. E essa revelação foi entregue ao apóstolo João pelo anjo de Deus. A leitura dessa profecia tem a promessa de bem-aventurança, e é uma profecia que deve ser lida continuamente. Ela é uma chave espiritual que traz bênçãos espirituais aos que leem do começo ao fim. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Essa revelação foi direcionada às 7 igrejas que existiam na Ásia. Como todos os livros da Bíblia, essa mensagem foi entregue como a forma de uma carta, mas o remetente é Jesus Cristo, e ela foi enviada ao apóstolo João. É da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Jesus é chamado de fiel testemunha. Ele é também chamado aqui de primogênito. Primogênito porque ele é o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos, como uma promessa fiel também para todos aqueles que o seguem. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Messias Jesus é a palavra, o Verbo, aquele que criou todas as coisas no princípio com Deus. Portanto, ele era e há de voltar, assim como ascendeu nos céus. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que transpassaram a lança sobre o seu corpo.
na crucificação. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta. O apóstolo João estava encarcerado na ilha de Patmos, na Grécia, por causa da perseguição da palavra que ele estava sofrendo. Ele foi arrebatado em espírito e seu espírito foi levado para ver as visões de Deus, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro. O que vês escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E eu virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A visão de João foi arrebatadora. Ele viu Jesus e, embora sua aparência não era mais como a terrena, ele soube se tratar do Filho do Homem. E ele estava ao meio dos 7 castiçais de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Veja que João usa muitas figuras de linguagem para dar a entender como era o aspecto de Jesus Cristo na glória. Todas essas figuras de linguagem são usadas para tentar descrever a tremenda visão que ele teve, no qual não há nenhuma comparação nem linguagem humana. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. A visão de João foi arrebatadora. Ele caiu enfraquecido como morto, mas Jesus colocou a sua mão direita sobre ele e disse: Não temas. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes à minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais de ouro que viste são as 7 igrejas. O número 7 é um número perfeito. Ele fala de muitos aspectos sobre o mundo espiritual. A citação do número 7 nas revelações divinas são constantes. 7 espíritos, 7 olhos, 7 castiçais de ouro, 7 igrejas. Existe, portanto, uma matemática perfeita sobre o mundo espiritual, não apenas no que se refere ao número 7, mas outros números que veremos em todo o livro de Apocalipse. Apesar do livro ter uma mensagem às 7 igrejas da Ásia, ela é uma síntese perfeita e uma mensagem pessoal para todos aqueles que são igrejas do Senhor. No próximo vídeo nós veremos Apocalipse capítulo 2. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.